Neste vídeo vamos contar a fantástica história de Andrew Carnegie, o bilionário do Império do Aço, que doou toda a sua fortuna para a caridade, após vender sua empresa para JP Morgan por uma quantia impensável para a época. Você vai saber como um menino humilde, filho de imigrantes escoceses, e que não frequentou a escola se tornou o homem mais rico de todos os tempos. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, e se gostar considere inscrever-se no canal para não perder mais conteúdos como esse. Andrew Carnegie teve uma infância com poucos recursos, seu pai era um pobre tecelão e sua mãe era extremamente protetora. Emigrou com sua família para os Estados Unidos diante de uma crise econômica que atingiu todo o Reino Unido. Nascido em 25 de novembro de 1835, na cidade de Dunfermline, leste da Escócia. Andrew veio de uma família de trabalhadores escoceses e sempre demonstrou interesse pela leitura e estudos, mesmo em sua condição simples. Sua vida era dominada por Margaret, sua mãe, que transmitia a orgulhosa consciência de classe dos pobres respeitáveis, uma terrível vergonha da pobreza e desprezo desmoralizante pelos trabalhadores sem ambição com os quais eram forçados a se associar. Ela e Andrew foram inseparáveis até a morte dela, pouco antes de ele fazer 51 anos. No início da nova vida nos Estados Unidos, sua família se mudou para uma colônia de escoceses, na Pensilvânia, no local onde hoje se localiza a cidade de Pittsburgh. Quando chegou a solo norte-americano, o menino tinha somente 13 anos em busca de melhores condições de vida. Sem tempo para estudar, cumpria uma jornada de 12 horas por dia ganhando $1 por semana como aprendiz de tecelão. Ele logo se tornou o telegrafista favorito da comunidade de negócios, e em seguida um serviço telegráfico de um homem só, que todos os dias compilava as notícias vindas pelo telégrafo para os jornais de Pittsburgh. Era tão incansável em seu autoaperfeiçoamento quanto em todo o resto, lendo vorazmente e trabalhando duro para melhorar seu sotaque e sua gramática. Em 1851, quando estava exercendo a função de telégrafo, seu caminho se cruzou com o de Thomas Scott, que ficou admirado com a força de vontade do menino. Como consequência, decidiu contratá-lo para trabalhar na Companhia Ferroviária da Pennsylvania Railroad, como seu secretário e telegrafista pessoal. Tom Scott se tornaria mentor de Andrew Carnegie, e uma espécie de figura paterna que ajudou Carnegie a se consolidar como empreendedor. Aos 24 anos, tornou-se superintendente da Divisão Ocidental Ferroviária da Pensilvânia. Em 1865 demitiu-se de seu emprego para fundar sua própria empresa, a Companhia de Aço Carnegie. Fundou a Keystone Bridge Works, que construiu a primeira ponte de aço de Ohio, e a Union Iron Mills em 1868. Através da Companhia de Aço Carnegie e aplicando seus conhecimentos adquiridos com Thomas A. Scott, investiu pesado no processo de Bessemer de fabricação de aço e atingiu o total domínio da indústria metalúrgica da cidade de Pittsburgh. Após a Guerra Civil, o magnata passou a ditar preços para o aço, para os vagões de trem e para o mercado imobiliário criado pelas rotas ferroviárias nos Estados Unidos. A ascensão de Carnegie como empreendedor de sucesso acabou o levando a ter alguns rivais que estiveram presentes até o final de sua vida. E o maior deles esteve diretamente ligado à derrocada de seu mentor, Tom Scott, John Rockefeller. Tom Scott, através da Companhia Ferroviária da Pensilvânia, dominava boa parte da distribuição do petróleo de Rockefeller naquela época. Entretanto, após divergências com Cornelius Vanderbilt, o maior magnata das ferrovias na época, e com o próprio Rockefeller, Tom Scott acabou indo à falência. Rockefeller construiu seu próprio oleoduto, e acabou levando os donos de ferrovia a uma situação de penúria. Scott acabou morrendo anos depois, pobre e amparado por algumas pessoas, como seu pupilo Andrew Carnegie. O sucesso de Carnegie acabou chamando a atenção do mercado financeiro, que despontava no início do século XX, com figuras que se tornariam lendárias, como o banqueiro J.P. Morgan. J.P. Morgan entrou em contato com Carnegie, sondando um valor que fosse necessário para comprar a indústria de aço Carnegie. À época, Andrew Carnegie sugeriu um valor considerado impagável naquela época, algo em torno de $400 bilhões, em valores atualizados. Apesar de ter dado o valor em tom de brincadeira, J.P. Morgan reuniu diversos investidores e conseguiu levantar o capital sugerido. E assim,
Em 1901, o grupo de investidores capitaneado por Morgan comprou a Carnegie Steel Company, que passaria a se chamar US Steel Company. A operação rendeu a célebre frase de J.P. Morgan para Carnegie, que formalizava o acordo. Parabéns, você é o homem mais rico do mundo. Carnegie é um dos homens mais ricos de todos os tempos. A história de Andrew Carnegie faz parte de um dos períodos mais profícuos da economia americana. Ele, que inicialmente ganhava a vida como catador de carretéis de linha, foi um dos maiores industriais do capitalismo norte-americano. Trabalhou desde menino e ainda jovem já tinha ambições de alcançar o topo. Falhou no início. No entanto, persistiu e conseguiu chegar ao ápice no mundo dos negócios. Considerado baixinho, com aproximadamente 1,60 m, falava com energia, tinha opiniões fortes, era provocador e de um raciocínio rápido para compreender o que lhe interessava. Carnegie agia como um investidor ávido do mercado de capitais. Graças ao instinto para os negócios e às boas relações com políticos em Washington, fechou acordos milionários. Sua ascensão é a fábula norte-americana clássica do homem que enriqueceu do nada. Carnegie passou seus últimos anos de vida como filantropo. A partir de 1901, a atenção se desviou da acentuada perspicácia empresarial que permitiu a Carnegie acumular tal fortuna, para o espírito altruísta, em que dedicou-se a projetos filantrópicos. Sua primeira doação foi realizada em sua terra natal, Dunfermline. Ajudou a construir 2.800 bibliotecas nos Estados Unidos, museus, salas de concerto, montou fundações, fez doações para instituições de educação, construiu o famoso Carnegie Hall e o Palácio da Paz em Haia. Seus esforços se manifestaram em várias formas de filantropia, entre eles a Carnegie Institute of Pittsburgh, 1896, a Carnegie Institution of New York, 1902, e a Carnegie Corporation of New York, 1911. Em 1910 criou a Carnegie Endowment for International Peace, instituição não lucrativa direcionada ao entendimento diplomático das nações, que vigora até hoje. Em 1898, o magnata escocês escreveu o manual O Evangelho da Riqueza, onde defendia a riqueza em excesso como um fundo de confiança a ser administrado em benefício da comunidade. Casou-se, em 1887, com Louise Whitfield, fazendo-a assinar um contrato pré-nupcial aceitando a doação da maior parte da sua riqueza a propostas educacionais e de caridade, com quem teve uma única filha. Embora tivesse saúde frágil, Carnegie foi um dos maiores defensores da Liga das Nações, a primeira organização mundial nos moldes da ONU. Em 1909, Andrew Carnegie conheceu Napoleão Hill, um jovem e ambicioso jornalista que recebeu uma missão do bilionário: entender por que certas pessoas tinham sucesso e outras não. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Morreu em Lenox, Massachusetts, Estados Unidos, aos 83 anos, em sua mansão. Havia cumprido sua missão social doando em vida mais de 350 bilhões de dólares. O homem que morre rico, morre desonrado. Com inteligência, ambição e determinação, contribuiu para a concepção dos Estados Unidos moderno.